Olá, queridos, graça e paz. Então, está começando nossa live, o impacto das emoções, o impacto da palavra nas emoções humanas. Agora em horário mais cedo, né? Nós estamos trazendo para o horário das 10 horas da manhã. E eu quero agradecer pela sua presença, eu quero agradecer pelo sucesso que tem sido as multiplicações das nossas lives, a participação, todos os irmãos que têm participado. Eu quero desejar de verdade para você um grande agradecimento mesmo. Quero te agradecer por isso. É muito importante para a gente poder ter essa reciprocidade. Hoje eu gostaria de tocar com relação à questão da cura, a cura divina. Então, vá marcando pessoas, vá trazendo pessoas para essa live que precisam ouvir sobre cura. Pessoas que precisam gerar fé sobre cura, sobre essa matéria tão importante, sobre esse assunto tão crucial para esse tempo. E eu queria que você pudesse estar conosco nesse momento, nos ajudando também, que nós estaremos daqui a pouco orando por pessoas. Traz seus pedidos de oração. Eu tenho aqui um pessoal aqui atrás, e o Ivna, que vai estar anotando seus pedidos de oração, também se você tiver alguma dúvida. E para tratar do assunto cura divina, eu queria falar primeiramente sobre um testemunho que aconteceu na minha família em 2017. Em 2017, Sofia, minha filha, ela foi acometida com a bactéria no pulmão dela, e essa bactéria ela tomou conta do pulmão dela, e uma bactéria resistente, e acabou rapidamente, de um dia para a noite praticamente, avançando e tomando 80% do pulmão de Sofia. A saturação de Sofia baixou rapidamente, ao ponto que eu estava indo para Recife, para uma reunião, e um médico da nossa igreja ligou para mim, conversou por telefone, depois eu conversei com minha esposa também, e eles me informaram que Sofia estava passando por risco de vida e precisava ir com urgência para o hospital em Aracaju. Nós moramos numa cidade, em Itabaiana, dá cerca de 45 minutos para Aracaju, mas alguns minutos para chegar no hospital. E eu estava numa cidade muito mais distante, eu acabei ainda chegando mais rápido do que minha esposa, por conta que ela também estava indo com cuidado. Ao chegar lá e ver minha filha chegando no hospital, desfalecida, os primeiros exames que vieram demonstraram que minha filha precisaria ser entubada, precisaria também passar por um procedimento de uma inserção no pulmão dela, e naquele momento precisaria fazer uma coleta, uma retirada de líquido do pulmão dela, e havia também ali uma suspeita de derrame pleural. Ao ver minha filha daquele jeito, e chegou a notícia também do hospital, um hospital particular, dizendo que não havia nenhuma UTI para ser colocada, para ser entubada. Minha filha precisava ali naquele momento, ela ser oxigenada através do paliativo até que abrisse uma vaga na UTI. E eu vi claramente aquele espírito de morte, eu vi claramente que minha filha ali estava para partir mesmo, e se eu não tomasse uma atitude. A primeira coisa que veio no meu coração foi: ligue para os seus intercessores, ligue para pessoas que sabem orar mesmo, pessoas que têm conexão com Deus, pessoas que têm um chamado mesmo para interceder, para orar. Eu acredito muito nisso. E essas pessoas eu liguei, me lembro muito que eu liguei para Noêmia, Mema, Amaral e outras pessoas, inclusive, da nossa igreja também. Nós temos um grupo de intercessores da nossa igreja. E naquele momento, querido, eles começaram a orar, e eu também comecei a declarar e tomei autoridade sobre a situação. Como pai, eu comecei a fazer isso, minha esposa também pegando junto. E em pouco tempo, já naquele primeiro dia, o quadro de Sofia saiu de um derrame pleural, o quadro de Sofia saiu de uma situação que precisaria fazer aquela microcirurgia de ter que entrar com um duto dentro do pulmão dela para fazer aquela retirada, mas mesmo assim ela se encontrava numa situação muito grave ainda, ao ponto que os médicos, ao pegar os primeiros exames, e com 3, 4, 5 dias depois, viram uma evolução milagrosa. O fato é que Sofia precisou ficar 15 dias no hospital. No início, a perspectiva é que se ela saísse viva daquele primeiro dia,
ia ficar no mínimo de 2 a 3 meses no hospital, pelas lesões, por tudo que estava dentro do pulmão. O pulmão dela estava lesionado, infeccionado, inflamado. Ela tinha muitos problemas no pulmão adquirido por causa daquela bactéria. Então, em 2017 eu já passei por esse drama, em 2017 eu já passei por essa situação. E foi inserido em Sofia um tipo de antibiótico que só podia ser retirado com 15 dias. E eu sei que o quadro de Sofia só foi melhorando velozmente, ao ponto que os médicos disseram, olha, a gente só vai segurar ela aqui de fato porque ela vai precisar cumprir esses 15 dias que é obrigatório do antibiótico. Querido, ao passar por todas essas situações, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, eu vejo tantas famílias orando por pessoas que estão nos leitos de hospital, pessoas que estão com seus parentes nos leitos de hospitais. Essa live de hoje é para você. Essa live de hoje é para trazer para suas emoções, para trazer para sua mente um Jesus que cura, um Jesus que tem capacidade para transformar situações mesmo de doença e fazer com que aquele corpo fique saudável. Eu quero trazer para você a minha convicção, eu quero trazer para você a minha percepção sobre a cura. Eu quero ajudar você nesse sentido. Nessa live de hoje também, eu quero dedicar a todos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão na linha de frente, que estão cansados, que estão vendo pessoas morrerem do seu lado. E eu quero lembrar você de algumas coisas, principalmente se você for um profissional de saúde cristão. Não importa a sua igreja, não importa aonde você congrega, o que importa é que se você serve a Cristo, eu quero dizer que você não é um médico comum, você não é um enfermeiro comum, você não é um psicólogo comum, você não é um assistente social comum. Não, você está nesse hospital. Além da sua técnica, você também tem a unção sobre você. Eu queria falar para vocês que naquele dia, quando Sofia estava daquela forma, o Espírito Santo, além de me dar a direção, de chamar os intercessores para cobrir de oração Sofia, Deus me deu um segundo comando. E muitas pessoas ligaram para mim que estavam em intercessão me dando esse comando. Pastor, faz isso, pastor, faz isso. Eu comecei a perceber que era o Espírito Santo falando com várias pessoas para me trazer a mesma percepção. A de que tudo que chegasse para Sofia engolir, ou tudo que chegasse para colocar como soro, como medicamento, era para que nós pudéssemos orar ali, ungir aquilo ali. Talvez você não entenda isso, mas a unção do Senhor, ela é transmitida, ela é transferida. A Bíblia diz que Paulo orava pelos lenços. Esses lenços eram levados até enfermos, e os enfermos, ao tocar naqueles lenços, eram curados. E Deus, ele me deu a mesma percepção de orar pelo soro, pelos antibióticos, pelos medicamentos, tudo que Sofia engolir, tudo que Sofia ia ser intravenoso, tudo que Sofia ia fazer, nós colocávamos as mãos e nós declarávamos, vai ser mais veloz. Nós declarávamos, vai fazer muito bem a Sofia. Nós declarávamos, vai ser muito melhor do que o que essa droga pode fazer. Nós declaramos que vai ser muito melhor quando tocar em Sofia. Nós declaramos essa droga ungida, nós declaramos esse comprimido ungido. Sabe, irmãos, eu creio que a fé e a ciência, elas andam juntas. Eu creio que a fé e a ciência, elas estão uma próxima da outra. Uma não nega a outra, muito pelo contrário, uma precisa da outra. E talvez nós estamos em tantas situações nesse tempo agora. E eu preciso lembrar você também, em 1899, um homem chamado Charles Fox Parham. Ele é considerado o avô do Pentecostes. Charles Fox Parham, ele decidiu em Houston, no Texas, levantar um instituto chamado Instituto Topeka. Esse instituto era um hospital que ele recebia pessoas, inclusive de tuberculose, e que essas pessoas iriam ser recebidas naquele lugar, pessoas que em outros hospitais, outros médicos, outros lugares de saúde já diziam e desenganavam aquelas pessoas. Ele começou a receber pessoas desenganadas ali. E eles fizeram uma aliança com Deus. Eles iriam ministrar o remédio, entregar tudo que a ciência da época tinha de melhor para aquelas pessoas, mas eles iriam orar
e pregar a palavra para aquelas pessoas. E eles diziam que chegaria um momento que a fé ia chegar de uma forma tão alta, que ia esmagar a doença. Então eles ministravam remédio e ministravam a palavra. Ministravam remédio e ministravam a palavra. Foram incontáveis os casos de cura que aconteceram milagrosamente no Instituto Topeka. Depois você pode pesquisar Charles Fox Parham. O que eu quero dizer para você é que quando nós confessamos, nós estamos cobrindo. Eu penso e eu imagino que os médicos e os enfermeiros, é Deus atuando ali como que os soldados indo para o fronte de batalha. E eu entendo que nós orando é como se nós fôssemos os aviões enviando bombas para aquele lugar. Eu entendo que há uma cooperação daquelas pessoas que creem com aquelas pessoas que estão executando. Para mim, Deus, ele se manifesta de todas as formas que pode tirar a doença de alguém. Ainda que seja um médico, ainda que seja um enfermeiro, mais ateu da face da terra, ele é um instrumento de Deus para arrancar a doença naquele lugar, para aliviar a dor naquele lugar. Então, para mim, a medicina, a enfermagem, a psicologia e todas quantas ciências que arrancam a dor do homem, a inspiração vem do El Elohim, do Criador dessa inspiração, que é o médico dos médicos, que está acima de todos e que inspira para poder fazer com que a humanidade sofra menos. Para mim, Deus está desse lado, em tirar a dor e a doença. Talvez você pergunte onde é que está Deus. Deus está no céu, governando o céu e dizendo para levantar uma igreja na terra, dizendo: venha a nós o teu reino, venha a nós a tua saúde, venha a nós o teu governo. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens. A Bíblia diz que nós intercedemos, que nós ligamos na terra a atuação dele aqui na terra. Então Deus, ele tem nós como intercessores. Deus, ele tem nós como canais aqui na terra. E eu queria que você pudesse, lembrar disso. Em João capítulo 14, versículo 9, diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, ele faz as suas obras. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Filipe, apóstolos, é o seguinte, se você ver, se vocês observarem eu falando alguma coisa, dizendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu só estou falando, dizendo e fazendo. Eu só estou fazendo qualquer coisa aqui, porque é o Pai que está me instruindo, é o Pai que está me orientando. Então é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sou a manifestação do Pai aqui na terra. Em Atos 10:38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, primeiro, Deus fazia o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, curar é fazer o bem, colocar a doença é fazer o mal. Então, Jesus é a manifestação do Pai aqui na terra. O que ele fez, o que ele realizou, era a orientação de Deus aqui na terra. E em Atos 10:38 diz que Jesus fazia o bem. Se ele fazia o bem, porque Deus orientava ele a fazer dessa forma. Porque Deus também é dessa forma. Curando a todos os oprimidos do diabo. Curar a todos os oprimidos do diabo quer dizer que a doença é uma opressão. E que a doença está do lado do diabo. E é uma opressão que o diabo usa, que é má, que é uma maldição. Mas Jesus veio para quebrar essa maldição, fazendo o bem, curando a todos que são oprimidos do diabo. Então não resta dúvidas que essa cortina do quinto dos infernos, chamado Covid, esse corona, seja lá o nome que foi dado, esse Covid é uma cortina do inferno, do diabo. Eu não sei qual foi a brecha que se utilizou, não sei qual foi a passagem que aconteceu, mas a Bíblia diz que por uma porta ele entra, por 7 ele tem que sair.
Porque está muito claro qual é a posição de Deus nesse sentido. Talvez você ainda não está convencido de que Deus não está em Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a que recebe. A quem recebe. E aí você pode estar lembrando dessa passagem bíblica e dizendo assim, mas Deus açoita quem ama. Deus açoita. Só que nós precisamos entender que açoitar é treinar uma criança ou educar. Açoitar foi mal traduzido pelos tradutores para o português. No grego não quer dizer machucar, mas quer dizer educar, colocar em disciplina, treinar uma criança pedagogicamente. Agora você imagina, repara só, imagina você, um pai, e que tivesse plenos poderes soberanos sobre seu filho. Imagine que em um passe de mágica você fosse soberano sobre seus filhos, em todas as áreas, inclusive física. E seu filho começasse a desobedecer muito, mas desobedecer muito, mas desobedecer muito. E você tivesse o poder de colocar um câncer no seu filho. Você diria, por exemplo, eu vou colocar um câncer no meu filho para poder ensinar um pouquinho como a vida é. Já que ele não quer me obedecer, eu vou colocar um câncer nele, porque eu amo tanto meu filho, que eu preciso disciplinar meu filho. E eu vou colocar um câncer nele, só para ensinar ele como é a vida. Para ele ter humildade, para ele ter obediência. Você teria capacidade de fazer isso com seu filho, para ensinar, para disciplinar o seu filho? Você faria isso? E a Bíblia diz que Deus é um pai muitíssimo melhor do que os pais aqui da terra. Querido, se você não teria capacidade para fazer isso, imagine Deus, que é bom e que é amor. Então, de fato, o que está escrito em Hebreus não é o que muitas pessoas pregam, dizendo que Deus está usando a doença para educar uma humanidade, usando uma doença para educar, para fazer coisa desse tipo. Não. Mas, de fato, historicamente falando, todas as vezes que o diabo se levanta com uma estratégia, Deus sempre triunfa por cima. Deus sempre triunfa por cima. A Bíblia diz que quando a irmã de João viu a irmã de Lázaro sendo morto, estava agonizando para morrer. A Bíblia diz que a irmã de Lázaro vai até Jesus e diz: Jesus, Lázaro está à beira da morte. Ele está para morrer. Jesus olha para aquela mulher e diz: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E muitos não entendem também essa passagem e diz que Deus usa doença para depois ele ser glorificado. Então, seria como se fosse algo de bipolaridade, de dupla personalidade. Seria o policial bom, o policial mau. Seria algo desse tipo. Algo tão humano, tão doentio, tão mesquinho Deus fazer isso. Eu também não acredito. Na verdade, o que Jesus estava falando ali era o seguinte: eu sei a hora de me manifestar. Essa doença veio do diabo. E eu vou chegar na hora certa, no momento certo, porque eu não me atraso. E na hora que eu chegar lá, o que o diabo estiver fazendo, eu vou transformar essa doença para a glória de Deus. Eu vou usar dessa vergonha para trazer dupla honra. Eu vou tirar dessa humilhação para a exaltação. Eu vou tirar essa maldição para trazer a bênção. O que Jesus está dizendo ali é: olha, eu vou usar essa situação aqui para transformar e trazer glória para o Senhor, envergonhando essa obra que o diabo está fazendo ali. E sabe, Jesus, ele chega lá e transforma aquela situação. Sabe, a Bíblia diz que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus coloca uma doença em alguém, então quando uma pessoa usa remédio, seria desobediência. Se Deus colocou uma doença em uma pessoa, e a vontade de Deus matar aquela pessoa por meio daquela doença,
então usar remédio seria uma desobediência. Nós deveríamos aceitar, já que seria a vontade de Deus. Quando isso é incongruente. Repito, todas as vezes que o diabo se levantou por meio de guerras, catástrofes, doenças, mortes e coisas desse tipo, Deus fez com que a humanidade percebesse a atuação do diabo e percebesse a atuação dele. E ao perceber a atuação de Deus, trazendo Deus para a realidade, Deus transformou aquelas maldições em bênçãos. E é o que nós precisamos fazer agora. Nós precisamos entender que essa cortina do quinto dos infernos, de Satanás, é do diabo, dos espíritos imundos. E que Deus ele quer trazer para a terra uma nova realidade e triunfar sobre esse jugo que o diabo está colocando na terra. Sim, eu sei que a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender, e quando nós nos arrependemos, Deus vem e sara a nossa terra. Qual o maior arrependimento que nós podemos ter nesse tempo de hoje? É a gente olhar para Deus e dizer: Senhor, nós pedimos a sua ajuda. Nós vamos parar de brigar entre a gente. Nós vamos parar de ser esquerda, direita, coisa desse tipo. E vamos nos unir. Porque quando um povo se une, Deus ordena a bênção. A Bíblia diz que uma casa dividida, Deus não subsiste. Então o diabo também está dividindo a humanidade, está dividindo um país, está dividindo famílias e pessoas. Mas se nós pudermos nos unir, Deus vem e sara a nossa terra. Então a mensagem de unidade. Em João 9:1 diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? E ele diz: nem ele pecou, nem os pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Mais uma vez está acontecendo algo que as pessoas não compreendem, que as pessoas não estão entendendo, na verdade, que é a questão de poder perceber que, às vezes, para acontecer algo também na vida de alguém, não precisa a pessoa ter pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos cristãos podem estar nessa situação agora. Muitos irmãos na fé podem ter entrado nessa circunstância de entrar no Covid, de estar num leito, estar até entubado, ou até ter partido para o Senhor. Então, pode ter cristãos maravilhosos, e nós conhecemos alguns que partiram por causa dessa doença infernal, maligna, maldita. E irmãos dessa forma, que partiram, não quer dizer que eles estavam em pecado, tinham pecado, coisa desse tipo. Ou irmãos que estão passando por essa situação agora do Covid, não quer dizer, meu irmão, que essa pessoa pegou o Covid porque está em pecado, porque está em incredulidade, porque isso, porque aquilo, querendo trazer mais condenação ainda sobre aqueles que estão, talvez, debaixo desse jugo. Não. Mas eu repito, para mim, pouco importa, porque o próprio Jesus, ele disse o seguinte: não foi. Motivo não é o pecado, que uma pessoa pode pegar muitas vezes uma doença. Eu sei que existem versículos da Bíblia que tratam sobre esse assunto. Perdoado tá os seus pecados, vai e não peques mais. Pecados que são brechas para que doenças se manifestem. Eu sei, o ódio seca os ossos, a Bíblia fala. Eu sei disso. Mas eu também estou deixando claro que Jesus também falou que tem casos e situações que não tem nada a ver com o pecado. Simplesmente é o diabo sendo o diabo. É somente o diabo sendo o diabo. Então nós precisamos liberar sobre essas pessoas, não uma palavra de jugo, não uma palavra de condenação, não uma palavra de cobrança, mas uma palavra de: ei, levanta, vamos crer, vamos se levantar, famílias, vamos nos levantar, vamos orar, vamos cobrir, vamos interceder. É do diabo, vamos desmascarar quem é que está por detrás, vamos dizer: Covid, sai em nome de Jesus. Em João 11:4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Isso aqui é Jesus tratando da questão de Lázaro. Para você que não tinha o versículo, é João 11, versículo 4. Em Mateus 8,16, está escrito assim: chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mais uma vez,
fica muito claro de que lado está a doença. Mais uma vez fica muito claro que o poder das palavras, o poder da oração, ele expulsou os espíritos primeiro e depois a doença. T.L. Osborne, outros ministros de cura, muitas igrejas da África que vivem milagres de cura. Primeiro, muitas vezes não vai falar com a doença, vai falar com os espíritos. Vai dizer: espírito de enfermidade, larga essa doença, larga esse corpo, pare de irrigar vida demoníaca para essa doença agora. Nós cortamos isso em nome de Jesus. E agora eu declaro que doença saia. Doença saia. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e fez calar o mar. Ele primeiro falou com o vento, depois ele falou com o mar. Sabe, nós precisamos dar ordens aos demônios para sair dos hospitais, sair das alas, das macas, daqueles lugares lá, e que a cobertura do Espírito Santo esteja ali naquele lugar. Em Marcos 11:23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, vai acontecer. Sabe, amados, eu já vi pessoas sem crer no coração falar com a boca e não acontecer nada. Mas eu já vi pessoas que, ao entender a palavra, ao entender quem é Jesus e de que lado ele está, diz: Senhor, eu acredito, eu creio. E sabe o que eu acho mais interessante? É que quando você ainda está precisando de fé, você pode: Pai, me dê o dom da fé. Acrescenta em mim o dom da fé, para que eu possa confessar com fé. E o dom da fé entra em você, juntando com a sua fé. E quando você libera aquilo, começa a coisa a acontecer. Foi o que aconteceu com Sofia. Em Tiago 5,14 está escrito: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Uau! A oração da fé vai salvar os enfermos. Nós cremos nisso. Então eu quero que você possa ter liberdade nesse momento agora, para poder colocar aí pedidos de oração. Você que gostaria de fazer seus pedidos de oração, por quem quer que seja, eu queria que você vá anotando aí, vá mandando para a gente, que a gente daqui a pouco vai orar. E eu quero dizer para vocês que nós estamos firmes no Espírito, sabendo que Deus ele vai fazer coisas poderosas nesse tempo. Nós estamos convictos que Deus ele vai poder trabalhar poderosamente. Eu creio, queridos, num ajuntamento, eu creio num poder sendo liberado no nosso meio. Eu creio que milagres vão acontecer nos corredores. Eu queria dar agora uma palavra específica para você que é médico, você que é enfermeiro, você que é técnico de enfermagem, você que é assistente social, você que é recepcionista de um hospital, você que é maqueiro, você que dirige uma ambulância, você que trabalha no SAMU, você que trabalha no Corpo de Bombeiros, você que trabalha como intensivista, você que trabalha fazendo comida no hospital, você que trabalha limpando o hospital, você é crente, você é cristão, você entra nesse ambiente. Meu irmão, eu queria estar nos hospitais hoje, dentro do hospital. Eu queria hoje estar dentro dos hospitais. Se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu estava aí dentro. Eu queria dizer para você: ei, você é um canal de Deus. Você que é um médico, quando você for administrar algo, quando você passar por esses tubos, quando você passar por essas máquinas, quando você passar por esses respiradores, coloca a mão, diz em nome de Jesus: sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida. Chama os anjos ministradores. A Bíblia diz que anjos vinham e tocavam nas águas, e as pessoas que tocavam naquelas águas eram curadas. Há anjos ministradores de cura. Traz anjos para esses lugares. Amém, glória a Deus. Eu já vou começar a orar aqui, e eu queria que nós pudéssemos juntar em uma só fé aqui. Aleluia. Eu quero orar por Edileide, por Robson. Eu quero orar também por Franca, Robson, Luvieira, Carla Pinheiro, Simone,
Franca, Iva Lima, Luzi, Mari. Eu quero orar por todos vocês agora. Eu vou colocar cada um de vocês nas minhas orações aqui, tá? Eu vou orar por cada um de vocês agora. E eu sei que Deus é poderoso para poder chegar até sua família, suas vidas. Por você também que vai acabar assistindo essa live logo depois que nós multiplicarmos no IGTV, eu quero orar também por você. Eu quero que você estenda as suas mãos onde você estiver. Eu quero que você possa se conectar comigo de alguma forma. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por essas famílias, que elas sejam protegidas. Eu quero orar para que essas famílias sejam alcançadas pelo Senhor. Por pessoas que estão desempregadas, abre portas de emprego, Pai, para que essas pessoas entrem nos empregos. Pai, por questões familiares, problemas familiares, situações familiares, inclusive financeiras, eu peço agora que o Senhor seja aquele que venha sarar as finanças e a harmonia dessa família. Pai, eu oro agora também por pessoas que estão passando pelo problema da Covid, ou com sequelas, ou que estão agora dentro dos hospitais, familiares, seja lá quem for, que está agora me assistindo, ou que esteja com o problema da saúde, ou está intercedendo por alguém agora, representando alguém agora, que está no hospital, ou em algum lugar. Eu declaro agora curados em nome de Jesus. Eu digo que espíritos de enfermidade soltem esses corpos. Eu declaro sopro de vida, eu declaro pulmões restabelecidos, restaurados na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro curados para a honra e glória do Senhor. Eu declaro corpos vivificados. Eu declaro que os dons de cura sejam liberados agora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal saia em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Eu quero orar agora, Pai, por todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, motoristas de ambulância, pessoas que trabalham na cozinha, pessoas que estão limpando os hospitais, seguranças de hospital. Eu quero orar por todos os serventuários de um hospital, médico, enfermeiro, todos que estão em todas as alas dos hospitais. Pai, eu quero orar agora e declarar sobre eles agora, que eles sejam canais de ciência e de fé. Que eles possam, Pai amado, serem tochas acesas do Senhor lá dentro. Que eles possam levantar as vozes dele lá dentro, serem intercessores e liberando o Senhor lá dentro. Eu declaro agora anjos do Senhor de curas estejam lá desses médicos, enfermeiros, serventuários, que ao tocar nas pessoas também sejam um toque de Deus como canais do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oro por Dudu aqui que está entubado. Eu declaro que Dudu seja curado em nome de Jesus. Dudu seja curado em nome de Jesus. Eric e Roberto, eu declaro que vocês também sejam tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que você seja agora tocado em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance vocês nessa manhã. Que notícias boas venham dos quatro cantos. Que em nome de Jesus, onde tiver qualquer pessoa precisando agora, seja alcançado por essa oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos vocês. Multiplica essa live, querido, para pessoas que estão precisando ouvir sobre cura e sobre fé. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Eu oro também agora para o seu Wilson. Ele está pedindo aqui, declaro meu pai curado, eu declaro ele curado em nome de Jesus. Nós declaramos o seu Wilson será curado, Pai. Nós declaramos o seu Wilson agora, sendo tocado pelo teu Espírito, Senhor. Nós cremos de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus, pulmões novos em seu Wilson, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Simone pede oração pelos líderes espirituais. Eu declaro sobre os pastores. Nesse tempo, força, diante de tanta perseguição, que haja força, e que seja um tempo de uma nova unção e dupla honra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.